Olá! Que bom que você está aqui! Hoje vamos falar sobre um tema que de certa forma nos une: a arte de não criar expectativas. Parece simples, mas é uma das lições mais difíceis de aprender na vida. Afinal, por que é tão difícil não esperar nada em troca, não é mesmo? A gente vive em um mundo que nos ensina desde pequenos a querer, a desejar, a planejar. A gente projeta um futuro ideal, uma pessoa ideal, um emprego ideal, e isso se torna o nosso filtro para a realidade. Imagine, por um momento, que a sua vida é um enorme livro em branco. A cada dia você escreve um novo capítulo. O que são as expectativas, então? Elas são como um rascunho de um capítulo que ainda não foi escrito. Você já planeja cada palavra, cada reviravolta, cada final. A gente faz isso o tempo todo. Quando eu tiver aquele emprego, serei feliz. Quando eu encontrar a pessoa certa, a minha vida vai se completar. Quando eu tiver mais dinheiro, os meus problemas vão desaparecer. O problema é que na vida real, nem sempre a caneta segue o nosso rascunho. O livro em branco tem a sua própria história para contar. Às vezes, o capítulo que a gente planejou se torna um parágrafo. Às vezes, a história inteira toma um rumo completamente diferente. E quando isso acontece, a gente se frustra. A gente se sente traído, enganado, porque a realidade não correspondeu à nossa expectativa. E a gente esquece que a única coisa que realmente nos frustrou foi a nossa própria imaginação. Tá gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Narrativas Artificiais. Ajuda demais. Comenta também de que cidade do Brasil você está assistindo esse vídeo. Quero saber, hein? Vamos pegar um exemplo bem comum. Você envia uma mensagem para alguém que você gosta, esperando uma resposta imediata. Você imagina o que a pessoa vai responder, como a conversa vai se desenrolar e até o que pode acontecer depois. Mas a resposta não chega. Ou quando chega é curta, seca, diferente do que você esperava. O que acontece? Você sente uma pontada no peito. A sua mente entra em um ciclo de perguntas. Será que eu disse algo errado? Será que a pessoa não gosta de mim? Será que eu sou chato? Tudo isso porque você criou um roteiro e a realidade resolveu improvisar. Essa dor que a gente sente não é causada pela falta de resposta. É causada pela quebra da sua expectativa. Você não está sofrendo porque a pessoa não te respondeu. Você está sofrendo porque a realidade não seguiu o roteiro que você criou. Essa é a grande armadilha da expectativa. Ela nos convence de que o futuro é previsível e que o nosso papel é apenas esperar que ele se concretize. Mas a vida não é assim. A vida é imprevisível, cheia de surpresas, de desvios, de rotas que a gente nem sabia que existiam. A expectativa também nos impede de viver o presente. Quando a gente está sempre pensando no que pode acontecer, a gente perde o que está acontecendo. É como ir a um show de uma banda que você adora, mas passar o tempo todo com o celular na mão, tentando tirar a foto perfeita. Você está ali, mas a sua mente já está no futuro, na hora de postar a foto, nos comentários que você vai receber. Você não está realmente vivendo a experiência. A música está tocando, a banda está arrasando, mas você está em outro lugar, em um futuro que ainda não chegou. Então, qual é a alternativa? Será que a gente deve simplesmente parar de sonhar? De forma alguma. Não se trata de abandonar os seus sonhos ou as suas ambições. O ponto é diferenciar sonho de expectativa. Um sonho é um desejo, uma meta. É algo que você quer alcançar e você trabalha para isso. Uma expectativa, por outro lado, é uma certeza imposta ao futuro, uma exigência de que as coisas aconteçam de um jeito específico. A gente não pode controlar o mundo, não podemos controlar as pessoas, o tempo, as circunstâncias. A única coisa que a gente pode controlar é a nossa reação. E a nossa reação é a única coisa que realmente importa. Quando a gente entende isso, a gente se liberta. A gente para de sofrer por coisas que ainda não aconteceram e começa a viver de verdade, no presente. Agora vamos colocar a mão na massa. Como a gente faz para quebrar esse ciclo?
Como a gente pode se libertar dessa necessidade de controlar o futuro? A resposta é simples, mas não é fácil. A gente precisa praticar a vulnerabilidade e a honestidade. Vamos ser honestos. A gente tem medo. Medo de se decepcionar, medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. E a expectativa é como uma armadura que a gente usa para se proteger desse medo. A gente pensa, se eu esperar que algo aconteça e não acontecer, eu posso dizer que não era para ser, que o universo não quis. Mas isso é uma mentira que a gente conta para si mesmo. A verdade é que a gente tem medo de se entregar, de tentar, de arriscar. Porque se a gente falhar, a gente vai ter que encarar a nossa própria falha. A primeira coisa a fazer é reconhecer a nossa vulnerabilidade. E isso significa encarar a realidade de frente. Você vai enviar uma mensagem para alguém que você gosta? Não crie expectativas, apenas faça. Abrace a incerteza. Diga para si mesmo, eu estou fazendo isso porque eu quero. O que a pessoa vai fazer em troca, eu não sei, mas eu estou disposto a descobrir. Essa é a grande diferença entre agir com expectativa e agir com intenção. Quando você age com expectativa, você está agindo para ter um resultado. Quando você age com intenção, você está agindo porque você quer, porque é importante para você. O resultado é secundário. O que importa é a sua ação, a sua coragem. Vamos usar uma analogia de jardinagem. Quando você planta uma semente, você não pode exigir que ela vire uma flor em um dia. Você não pode controlar a chuva, o sol, a terra, mas você pode fazer a sua parte. Você pode regar a semente, você pode dar a ela luz, você pode dar a ela carinho. A semente vai crescer no seu próprio tempo, do seu próprio jeito. E mesmo que ela não vire uma flor, ela ainda vai ser uma parte do seu jardim. E é a beleza de cada pequena folha, de cada pequena raiz, que faz a jardinagem valer a pena. O mesmo acontece na nossa vida. Quando a gente faz algo, seja no trabalho, em um relacionamento ou em um projeto pessoal, a gente precisa ser o jardineiro. A gente precisa fazer a nossa parte, dar o nosso melhor e deixar o resto para a vida. E quando a gente faz isso, a gente se liberta da necessidade de controlar o resultado. A gente se liberta da frustração. E a gente começa a ver a beleza em cada passo, em cada pequena conquista, em cada pequena derrota. A gente também precisa ser honesto com a gente mesmo. Pergunte-se, por que eu estou criando essa expectativa? A resposta pode ser surpreendente. Muitas vezes, a gente cria expectativas porque a gente se sente inseguro. A gente espera que o outro nos dê o que a gente não consegue dar a nós mesmos. A gente espera que a aprovação do outro nos faça sentir completos. Mas a verdade é que a nossa felicidade não pode depender de ninguém a não ser da gente mesmo. Então, como a gente pratica essa honestidade? A gente precisa aprender a se observar. Quando você estiver sentindo ansiedade por algo que ainda não aconteceu, pare por um momento e pergunte-se: o que eu estou esperando? Identifique a expectativa e depois questione-a. Por que eu preciso que isso aconteça do jeito que eu imaginei? E a resposta pode ser algo como: porque eu tenho medo de não ser bom o suficiente. E quando você chegar a essa conclusão, seja gentil com você mesmo. Abrace a sua vulnerabilidade. Diga para si mesmo: tudo bem sentir medo, eu sou humano, mas o meu valor não depende do que o outro pensa de mim. O meu valor depende do que eu faço, do que eu sou. A prática de não criar expectativas é uma jornada, não um destino. Haverá dias em que você vai cair, em que você vai se frustrar, mas o importante é se levantar e tentar de novo. O importante é se lembrar de que a vida não é um roteiro e que o seu papel é o de um ator que vive o momento, com paixão, com coragem e com a certeza de que a beleza da vida está no imprevisível. Se você ficou até aqui, parabéns! A jornada de se libertar das expectativas não é fácil, mas é a mais recompensadora. A gente falou sobre a lógica por trás da expectativa e a prática da vulnerabilidade e da honestidade. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando a gente realmente vive sem a necessidade de controlar o futuro. A gente começa a dançar com o agora.
Imagine a vida como uma dança. A gente não sabe qual vai ser o próximo passo do nosso parceiro, a gente não sabe se a música vai acelerar ou diminuir. O que a gente pode fazer é se entregar à música, se entregar ao ritmo e confiar que juntos vocês vão encontrar o caminho. E quando você se entrega, a dança se torna fluida, bonita e cheia de surpresas. É exatamente assim que a vida funciona. Quando a gente para de se preocupar com o que vai acontecer, a gente começa a notar o que está acontecendo. A gente começa a ver a beleza nas coisas mais simples. A gente começa a notar o sorriso de um estranho na rua, o canto de um pássaro, a forma como a luz do sol reflete em uma folha. Essas pequenas coisas que antes passavam despercebidas se tornam as grandes estrelas do nosso show. E isso não significa que a gente não vai ter mais sonhos ou objetivos, de forma alguma. A gente vai continuar sonhando, mas com uma mentalidade diferente. Vamos voltar à analogia do livro em branco. A gente não vai mais fazer um rascunho completo. A gente vai apenas escrever o título do próximo capítulo. Uma nova aventura, um novo emprego, um novo amor. E vamos deixar o restante para ser escrito no momento em que a caneta toca o papel. Isso nos torna mais adaptáveis, mais resilientes. Quando a gente enfrenta um obstáculo, a gente não se frustra. A gente pensa, que interessante, eu não esperava por isso. O que eu posso aprender com isso? O obstáculo não é mais o fim da estrada, mas apenas um desvio. E muitas vezes é nesse desvio que a gente encontra as maiores oportunidades, as maiores lições, as maiores alegrias. A vida é um fluxo constante, e a expectativa é uma tentativa de congelar esse fluxo. É como tentar segurar a água do rio com as mãos. Ela sempre vai escapar, e a gente sempre vai se sentir frustrado. Mas se a gente solta as mãos, a gente pode beber a água, pode sentir a sua força, pode se deixar levar por ela. Então, qual é o seu papel agora? O seu papel é se tornar o observador da sua própria vida. Quando você estiver agindo, observe o que você sente. Observe se a sua ação está sendo movida pela intenção ou pela expectativa. E se for pela expectativa, pare por um momento e ajuste o seu curso. Vamos fazer um pequeno exercício. Pense em algo que você está esperando que aconteça. Um encontro, uma resposta de emprego, uma ligação. Agora, feche os olhos e respire fundo e diga para si mesmo: eu vou fazer a minha parte. Eu vou ser a minha melhor versão. O resto, eu deixo para a vida. Repita isso para si mesmo até que você sinta a leveza da aceitação. Essa é a grande lição da não expectativa. Não se trata de não se importar, mas de se importar com o que realmente importa: o seu esforço, a sua atitude, a sua integridade. O resultado é apenas a cereja do bolo. E mesmo que o bolo não tenha cereja, ele ainda pode ser delicioso. A gente não tem como saber o que o futuro nos reserva, e essa é a beleza da vida. A incerteza não é um problema, mas uma oportunidade. É a oportunidade de criar, de aprender, de crescer e de viver uma história que é só sua. Uma história que não foi planejada, mas que foi vivida, passo a passo, no ritmo da sua própria dança. E com isso eu termino a minha parte da conversa. Mas eu quero te convidar a continuar a sua, a cada novo dia, com menos expectativa e mais presença, com menos controle e mais aceitação, com menos medo e mais amor, por você e pela sua jornada. Obrigado por estar aqui.